se já começou mesmo. Olha lá, já começou. Então, quero dar boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro. E, enfim, para quem já nos acompanhou aqui em outros encontros, eu sou o Gustavo Henrique, eu estou aqui como mediador dessa conversa. Estou aqui nessa esquizofrenia de olhar para o computador, olhar para a lente da câmera, não olha para o computador, olha para a lente da câmera. Então, vou olhar para a lente da câmera aqui para dar boa noite novamente. Boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo posteriormente em algum outro horário. E estamos aqui nessa conversa que acho que vai ser bastante interessante, que é uma conversa sobre as plataformas digitais e como isso tem moldado a nossa relação com os filmes, com o cinema, com o audiovisual. E para essa conversa aqui, eu tenho o prazer de conversar com a Heloísa Cipriano, que é jornalista, repórter da Rádio CBN Tocantins, e com o Matheus Falcão, que é historiador, professor, pesquisador de cinema. Então, eu não quero me delongar demais aqui, não. Eu sou muito prolixo, se deixar eu fico falando demais. Então, eu queria já passar a palavra para a Heloísa e para o Matheus, para as suas considerações iniciais sobre o assunto e para a gente começar esse bate-bola. Então, Heloísa, quer começar? Posso começar. Bora lá, gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Matheus. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo a nossa live. Bom dia, boa tarde, como você disse, né, Gustavo? Porque qualquer hora o pessoal pode assistir essa live aqui com a gente. A gente vai falar sobre as plataformas de streaming, plataformas digitais e opções de filmes. É um tema que eu acho muito interessante, até porque dá para atualizar bastante coisa sobre o mundo da cultura, que a gente está vivendo cada dia mais dificuldades nesse setor, né? E também trazendo assim uma visão mais jornalística da coisa, porque trabalha com notícia, né? Lá com o pessoal do Jornal do Tocantins, que é a redação integrada com a gente da CBN, os nossos jornalistas maravilhosos lá, a Franci, que eu acho que ela deve estar me assistindo aí, a âncora da CBN, o Tião Pinheiro, coordenador de jornalismo nosso, e também todo o pessoal lá, a Thalita do jornal, o Samir, todo mundo, tentando sempre trazer essas informações com toda a veracidade, toda a apuração que a gente sempre busca fazer, né? Muito bem, oi para todo mundo, prazer estar aqui, boa noite, Gustavo, boa noite, Heloísa, muito legal estar batendo um papo, trocando uma ideia aqui com vocês, e legal estar aqui com o pessoal também, nesse momento muito delicado que a gente está passando, né, já há algum tempo, as coisas estão difíceis, e falar de cinema no meio de uma pandemia, eu estou com muita saudade de ir ao cinema, estou com muita saudade de ir ao Cinecultura, né? E falar de cinema, falar de como a gente está lidando, né, com a arte no meio de uma pandemia é um privilégio, né? Um privilégio falar com vocês e não falar sobre isso e não viver o que a gente está vivendo, né? Mas, enfim, é legal, estamos aí disponíveis, aí, dispostos a dialogar, a trocar experiências com todos vocês. Bom, então é um prazer, né? Como o Matheus falou, acho que a situação na qual nós estamos está longe de ser uma situação positiva, é bastante problemática, mas dentro de toda essa contextualização e dentro de toda a problemática que vivemos, é pelo menos um pequeno prazer poder conversar sobre cinema, né? Então, eu queria já lançar aí com uma primeira provocação, né, como é que vocês enxergam esse lugar do streaming, né, nessa disputa, que é uma disputa que a gente vê cada vez mais entre
as salas de cinema, os grandes estúdios de cinema e os grandes promotores de streaming, né, os filmes, os diretores que muitas vezes se recusam ou que se aproximam do streaming. Então, como é que vocês têm enxergado esse movimento que acabou tendo um impulso, né, com a pandemia, né? Muitos filmes que saíram da programação do cinema, né? Alguns lançados para o streaming, outros postergados, mas isso, de todo modo, né, acabou por promover ainda mais esse recurso, né? A utilização desse recurso. Uhum. Posso começar, Matheus? Por favor. Então, antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria até agradecer a Elisângela, não tinha falado antes, a Elisângela, que é aquela pessoa que todo mundo conhece lá no Cinecultura, aquela que tem aquele bonezinho bonitinho dela. Ela, todas as vezes que a gente vai lá no Cinecultura, ela conversa com a gente, dá um papo assim, legal sobre cinema. Queria agradecer ela que chamou, né, para essa live maravilhosa. Obrigada, Eli, você é maravilhosa, mulher. Enfim, sobre cinema e streaming, eu acho que quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente lembra principalmente da pandemia que a gente está vivendo, né? Não tem como sair desse assunto, porque é o que a gente vive todos os dias, inclusive, assim como falando como repórter, todo dia a gente trabalha com um boletim, trazendo números, trazendo dados, e assim, também falando de experiências que a gente tem de reportagens, né? Pessoas que estão perdendo as famílias por não ter leito clínico, leito de UTI aqui no estado, e assim, é uma coisa muito séria que, se a gente parar para pensar, o cinema, ele é um grande entretenimento para a gente, mas quando a gente vai parar para pensar em pandemia, a gente tem que lembrar que várias coisas estão paradas por causa da pandemia. Não apenas o cinema, mas as escolas. Inclusive, hoje de manhã, recebi uma nota da SEDUC, quando a gente estava procurando saber mais sobre a volta das aulas aqui no estado, né? Até 31 de agosto vai estar suspensas as aulas nas escolas estaduais. A SEDUC informou em nota que vai estar suspensa até esse dia e ainda não tem um prazo determinado para voltar às aulas presenciais. Então, assim, se nas escolas não tem um prazo, imagina para os cinemas, né? Porque não diminuindo o cinema, porque é um setor que gera muito emprego, gera muita renda, muita gente está parada e precisa do cinema, é um setor físico, né? Então, não tem como substituir o cinema, porque streaming pode ter filmes, mas o cinema é um setor físico, não tem como substituir ele. Então, a gente lembra de tudo isso, né? De todas essas dificuldades que o cinema está enfrentando, mas tem o streaming para facilitar a nossa vida. Eu digo assim, eu acredito que o streaming é como se fosse um salvador das nossas vidas nesse momento, porque a gente está assistindo, a gente procura por entretenimento para esquecer um pouco das dificuldades que a gente está passando. E o streaming veio para isso, para a gente assistir filmes, séries, descansar, aluviar a mente, pensar em coisas, né, na cultura mesmo. E é isso. Aí eu lembro também de uma coisa que o Cícero Belém, que é um ator aqui do Tocantins, eu não sei se você conhece, Gustavo, acho que você conhece o Cícero. Ele falou uma vez numa entrevista para a gente lá na CBN sobre como a arte é importante para a sociedade, é importante para o ser humano. Principalmente nessa pandemia a gente está vendo, né? Com tudo parado, a gente precisa da arte para aluviar a mente. Então, quando a gente fala em cinema e streaming, a gente fala também da importância que a arte tem para o ser humano. Sem dúvidas, nesse momento tão delicado de isolamento social, de distanciamento e tudo mais, a arte tem sido uma forma da gente respirar, né? Eu estava até lendo uma reportagem da Piauí do mês passado, que eles entrevistavam alguns literatos, alguns escritores,
E a pergunta era como eles estavam lidando com a pandemia e a questão da criação, né, da criação de novos textos, né? E todos eles abordaram a dificuldade que é criar um texto num cenário de pandemia, pelo esforço que a pessoa tem que fazer por se concentrar na imaginação, na criação, enquanto nós vivemos um cenário aterrador, né? Como a Heloísa estava dizendo, nós vivemos num cenário aterrador. Então, em termos de arte, realmente, em termos de consumo, né, o consumo da arte que nós temos, ele aumentou bastante, nós sabemos disso, né, as plataformas cresceram e tudo mais, o streaming, ele toma o lugar daí da sessão de cinema, ele já estava competindo há algum tempo, né, Gustavo, como você bem colocou, tanto na questão do consumo, quanto dos lançamentos, né, das produtoras e tudo mais, das financiadoras, etc., mas agora ele é o único disponível. E no caso do Brasil, né, no caso da produção nacional, isso é muito problemático, porque nós temos uma indústria cinematográfica que depende quase que exclusivamente, com raríssimas exceções, com algumas produtoras que conseguem se manter sozinhas, ou que conseguem produzir para grandes plataformas de streaming como a Netflix, são produtoras que dependem de editais, né? E a gente, num cenário de pandemia, a coisa está muito complicada para quem produz filme no Brasil, porque para produzir filme no Brasil com verba de edital, com verba pública, a legislação obriga que antes de esse filme entrar na plataforma de streaming, esse filme que tem verba pública, ele precisa ser exibido em sala de cinema. E essa legislação não foi alterada. Mesmo que a gente esteja em cenário de calamidade pública, né, e tudo mais, essa legislação permanece. Primeiro que não tem edital, né? Então, você não tem edital vigente, tem pouquíssimo, né? E os que conseguem produzir não vão conseguir fazer distribuição em plataforma de streaming, né? Então, assim, no cenário brasileiro, para quem produz filme no Brasil, a situação está muito delicada, né? Muito delicada também. Agora, falando um pouquinho, fazendo uma reflexão mais abrangente do consumo do streaming, né, para nós que estamos isolados, eu, por exemplo, estou consumindo muito mais coisa em streaming, né? Estou descobrindo plataformas novas, estou descobrindo, porque assim, antes eu ia muito ao cinema, eu tinha o hábito de ir ao cinema, né? Então, nesse meio, nesse contexto, o que sobra é buscar plataformas, descobrir plataformas, espaços que eu não conhecia. Então, mais adiante, quando a gente for falar dessas plataformas, de como cresceu a oferta, né, de plataformas, de sistemas, a gente pode até trocar figurinhas nesse sentido, né, de ver como que alguns espaços estão se apresentando. Mas a discussão do streaming nesse cenário de ele assumir o ato de ir à sala do cinema, quer dizer, de haver uma substituição, eu acho que muita coisa vai, digamos assim, muita coisa vai se rearranjar, né, depois desse período, porque o cinema ele sempre permaneceu e ele vai permanecer, mas ele sempre sofreu uns baques, a gente sabe disso, né, na invenção da televisão, porque o cinema é anterior à TV, né, na chegada das mídias como VHS, DVD, blockbusters, né, as locadoras, videolocadoras, e agora com streaming. Então a cultura de ir à sala do cinema, ela já estava se enfraquecendo, né, ela resiste, né, e ela vai continuar resistindo. Mas a pandemia, como você bem colocou, tornou o espaço de totalmente morto, né? Então, depois isso vai ter que ser relançado, digamos assim, né? Cultivado de novo, né? Inclusive sobre uma coisa que... Ai, desculpa. Posso falar? Inclusive, sobre uma coisa que você tinha falado, Matheus, sobre dificuldade de financiamento, né? Eu trago também um exemplo que eu até pesquisei para entrar na live, porque é importante a gente ter, né, um embasamento. O Martin Scorsese, que é um diretor super prestigiado, até ele está tendo dificuldade para financiamento no próximo filme dele, que ele vai fazer agora, se chama Killers of the Flower Moon. Ele vai começar a fazer as gravações com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro no ano que vem, né? Ele vai ter que começar ano que vem e precisou também fazer como se fosse uma parceria, né? Uma parceria com a Apple, o streaming da Apple, para começar a colocar
filmes dele lá, ele vai tentar colocar o Killers of the Flower Moon, e também foi até uma ideia dele, porque aquele filme O Irlandês, que foi concorreu ao Oscar, ele foi para streaming, fez muito sucesso, ele percebeu que fez muito sucesso, e aí procurou pela Apple e tem essa parceria com a Apple agora, mas até Martin Scorsese está com dificuldade de financiamento, né? A gente vê como que a pandemia está afetando a indústria cinematográfica e também os produtores, distribuidoras, todo mundo. O que eu ia perguntar, eu vou até tentar fazer uma conexão com o que você está falando, mas pelo outro lado, né? O lado do espectador. Acho que a gente fala, o Matheus levantou essa bola, como é que a pandemia complicou a situação para muita produção de cinema no Brasil, como você levantou, Luísa, complicou até para um cara como Scorsese, que teria tapete vermelho aberto, para não usar a metáfora do tapete vermelho, né? Teria tapete vermelho para qualquer estúdio, para qualquer financiamento. Mas aí, pensando do lado do espectador, de que modo vocês enxergam essa relação das plataformas de streaming e a multiplicação de plataformas? De algum modo, elas podem democratizar o acesso às obras cinematográficas, ou, por outro lado, podem acabar criando uma cisão entre aqueles que conseguem ter o acesso, ou seja, quem consegue pagar o Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Telecine Play, Look, Mubi, Tamanduá TV, alugar filme no YouTube. Assim, para você fazer tudo isso, é um orçamento financeiro gigantesco. Então, até que ponto elas democratizam o acesso às obras, mas, por outro lado, também criam ali uma cisão, ou seja, vão elitizando também, né, vão reforçando esse nicho, né, esse lugar de nicho para algumas obras, para o acesso a algumas obras, e deixando ali muito separado quem vai poder acessar ou não. Enfim, mais uma provocação aí para vocês. Uhum. Olha, eu vou mais pelo caminho da democratização no cenário que a gente está vivendo, e eu vou citar alguns exemplos, né? O caso do Belas Artes, de São Paulo, um dos cinemas de rua mais antigos do Brasil, que quase faliu recentemente e fez uma parceria com uma marca, né? E agora chama Petra Belas Artes, né? Aquele negócio de colocar nome de marca no nome do espaço, né? E eles conseguiram fazer uma transposição para o streaming, né? Eles criaram um programa que é o o Belas Artes à la carte, né? Que é um programa de streaming, uma plataforma de streaming, e que durante boa parte da pandemia, agora já voltou a ser pago, mas que durante boa parte da pandemia, eu acho que foram uns 2 meses, eles disponibilizaram acesso gratuito, né? Então, achei bem legal a iniciativa deles, achei legal o fato de eles serem um cinema de rua, que conseguiram fazer o processo inverso, né? Que conseguiram manter o seu espaço, agora eles estão funcionando drive-in, inclusive, mas conseguiram manter o seu espaço físico e querem tocar um projeto de plataforma. Então, esse é o exemplo maior de como que ele conseguiu. Claro que a gente caminha, aparentemente, no processo de cisão, né? Mas esse exemplo mostra como que é possível você manter as duas coisas, você conseguir democratizar a cultura cinematográfica, né? Sem criar essa cisão, né? E também o valor, agora falando do valor, agora voltou a ser pago, é um valor que é barato, perto, por exemplo, de um Netflix da vida. Então, é um valor de R$ 9,90 por mês, tá? Claro que pesa, né? Você vai pegar assim, claro que pesa. Mas, né, é um valor bem mais baixo do que outras plataformas, né? Se você conseguir dividir com alguém, então, sai R$5 por mês. R$5 é um lanche, né? Por mês. Então, para quem realmente tem interesse, tem alguns mecanismos interessantes. Um outro exemplo de democratização, a Mubi. A Mubi, ela oferece um programa chamado Escola de Cinema, que consegue ofertar de forma gratuita enquanto seja um aluno estiver numa instituição pública. Então, se o aluno estuda no IFTO, na UFT, ele consegue entrar lá, enquanto ele estiver matriculado, ele tem acesso gratuito.
E a MUBI oferece, depois a gente pode falar mais sobre ela, né? Quando a gente for falar, oferece um leque muito bacana de opções de filme, né? Então, assim, eu fico feliz, no momento, estou meio entusiasmado, porque acho que a gente caminha para um caminho, uma possibilidade de democratização, né, desse acesso, sem perder o espírito da cultura cinematográfica, né, quando for possível voltar ao cinema. Então, eu estou bem esperançoso, que eu acho que a gente vai conseguir ir nesse caminho, sim. A gente tem opções para isso, né? Também acho que trazendo para esse lado do consumidor, que você procurou discutir, Gustavo, com a gente tem que lembrar do streaming com as plataformas digitais sendo um concorrente com o cinema, porque, por exemplo, tem um filme que é para crianças, para toda a família, principalmente o streaming está sendo bem forte para filmes para toda a família, né? Como o Trolls 2, é um filme de animação que foi para streaming, foi para formato de vídeo on demand, né? E aí, esse filme ele demorou 3 semanas para arrecadar 100 milhões de dólares. E isso só na plataforma de streaming. O Trolls 1, que é o original, ele demorou 3 meses para arrecadar 153 milhões de dólares em cinema. Então, assim, a gente vê que o streaming, ele pode, sim, ele tem essa força de competir com o cinema. Porque só por esse exemplo do Trolls a gente vê, né? Mas também tem o fato de ser um filme para toda a família. Agora a gente tem aí a informação de que a Disney Plus, que é o streaming da Disney, vai chegar em novembro aqui. E a Disney teve a ousadia, assim, eu acredito que foi uma sacada ousada deles, de colocar o filme da Mulan, que é um live action, com pessoas, no caso, né? Para passar no streaming deles, no Disney Plus, vai passar nele. Já faz muito tempo que esse filme já foi feito e ele vai passar no Disney Plus. Eu acredito que com o filme, com o resultado desse filme em streaming, a gente vai saber se realmente tem toda essa força para competir com o cinema. Mas, de qualquer forma, a pandemia veio para mostrar que a gente vai mudar o nosso meio, o nosso modo de assistir filmes. A gente já está mudando, o streaming já está tendo até ainda mais força agora com a pandemia. E é isso. Não, acho que é interessante, de certo modo, é algo para a gente analisar, porque são também filmes de franquia, né? Quer dizer, não à toa é o Trolls 2. Então, ele já carrega a expectativa e os espectadores do 1, assim como o Mulan, apesar de ser um live action, é o 1, né? Mas é o 1 que faz a referência a uma obra passada, né? E carrega toda a possível massa de espectadores chineses, né? Que dá bilhão. Mas aí, eu estava perguntando isso, eu vou tentar fazer o link com a pergunta do Wendel, que está aqui, sobre o drive-thru, né? Mas eu vou fazer a tua pergunta, Wendel. Eu pergunto isso porque o próprio cinema carrega cada vez mais uma característica de separação, né, de segmentação e de exclusão. Se a gente pensar em Palmas, onde é que tem cinema? Tem cinema no shopping. Onde é que tem shopping? Na parte central da cidade. Quer dizer, não tem, tirando ali iniciativas que são, de fato, iniciativas de tentativa específica de democratização. Se a gente pensa em cinema comercial, você tem no Palma Shopping e no Capim Dourado. Essa lógica do cinema que migrou para o shopping foi tornando cada vez mais o cinema um objeto de consumo da classe média, média alta. Então, faço o link aqui com a pergunta do Wendel, se com a pandemia os drive-thru podem voltar com mais força, e se, de certo modo, o drive-thru pode nos fazer retomar ali alguma possibilidade de um pouco mais de espalhamento desses lugares, ou se não, também o drive-thru vai acabar ficando restrito
às regiões mais ricas, para dizer assim, né, da cidade. E o link lá que eu fazia é que, de fato, não são caras as plataformas em si, mas você ter a contratação de todas as plataformas vai tornando isso caro. E, por exemplo, plataformas como o MUBI, que eu acho que é uma plataforma sensacional, que o Matheus falou aqui, não são tão bem conhecidas. Em geral, as pessoas conhecem o Netflix, o Telecine, porque faz o link com o canal de TV por assinatura já existe há muito tempo, o da Amazon, porque a Amazon está cada vez mais dominando o mundo. Então, as pessoas pouco conhecem o MUBI, o Loki, o Tamanduá TV, o Belas Artes à la carte. Então, mesmo essas plataformas também têm um poder de divulgação muito pequeno em relação a essas plataformas comerciais de massa que dominam o mercado, né? Então, acho que a minha pergunta era um pouco isso. Se, de certo modo, o streaming não repete um processo que a gente já viu no próprio cinema, que é a massificação de um cinema comercial de shopping, que fica restrito ali para uma parcela da sociedade. E aí, como é que vocês veem, para fazer o link aí com a pergunta do Wendel, como é que vocês veem o papel do drive-thru, que é uma outra relação também, né? Não é o tema do nosso debate aqui, mas é algo que está presente nesse momento da pandemia, que acho que muita gente tinha achado que era passado e que voltou, mas que também tem um fator exclusivo ali, porque para você estar no drive-thru, você tem que ter um carro, a não ser que crie um Uber drive-thru, né? De repente, daqui a pouco está surgindo ali, você paga um Uber para te levar no drive-thru, porque se você não tem um carro, como é que você vai nesse lugar? E aí, pronto, já emendo com o comentário aqui da Francis Santiago, né? É possível pensar em um cenário otimista de indústria do cinema pós-pandemia? O que não falta é pergunta aqui. Então, fiquem à vontade. Então, sobre o drive-thru, teve até o Sesc Tocantins que fez, né, uma edição de drive-thru aqui, foi um filme de animação, se eu não me engano. Acredito que eles não fizeram um novo, fez só uma edição, mas, assim, quando a gente pensa em drive-thru, drive-in, né, no caso de cinemas, a gente pensa que de uma forma ou de outra as pessoas gostam de se juntar para assistir filme. É a experiência do cinema que não existe em casa quando a gente assiste streaming. Tem todas essas questões que a gente vê. Por exemplo, no cinema a gente tem o áudio que é melhor, a imagem que é maior na tela de cinema, mas ao mesmo tempo tem a falta da privacidade, pessoas conversando o tempo inteiro, tem aquele pessoal, né, que fica conversando ao invés de assistir o filme, mas a gente vê que as pessoas gostam de assistir filmes juntas, e isso que está fazendo falta agora na pandemia, porque no streaming a gente só assiste aqui deitado na cama, por exemplo, eu faço isso, deitada na cama assistindo os filmes da Netflix, e é mais ou menos nesse sentido, eu acho que as pessoas sentem a falta, mas acredito que o drive-in já tem até locais em cidades, né, que já estão fazendo drive-in, lá em São Paulo está tendo muito, inclusive é uma dos meios que o pessoal do cinema, os produtores estão vendo como uma forma de procurar por novos caminhos, de uma certa forma, e mais ou menos nesse sentido que eu vejo o drive-in. Achei interessante, Gustavo, a sua reflexão acerca de como o cinema se tornou elitizado, né? Até pelo valor do cinema comercial, né? O preço dos ingressos vinha numa crescente. Então, você ia ver filme, você tinha que pagar R$30, R$40 para ver o filme. É muita coisa. Isso é o valor que se paga numa mensalidade de um stream, de uma plataforma no mês. Se for comprar uma pipoca, então... Aí de você, Oi? Se for comprar uma pipoca. Ah, sim. Não, aí tem que deixar um rim, né? Tem até um vídeo um sketch do Porto dos Fundos que mostra isso, né? O cara deixando um órgão lá para comprar pipoca e um chocolate. Mas, enfim, e eu acho que o drive-in segue nessa lógica. O drive-in, no caso,
acho que seria um potencial de elitização ainda maior, porque além do fato do carro, se cobra por veículo, geralmente, alguns estão cobrando de valor individual, né, mas muitos que estão usando o drive-in estão cobrando o valor fechado por veículo, e um valor alto, tipo 80, 100 reais, né, então é muito caro o drive-in, e eu acho que não vai ficar, não, tá, já respondendo a pergunta do Wendel, né, eu acho que não vai ficar, não, acho que o drive-in, ele é foi uma forma que se encontrou de se exibir filme na pandemia e só enquanto durar a pandemia. Então, o drive-in, ele foi... Eu estava fazendo uma pesquisa sobre drive-in, como disse a Heloísa, é bom se atualizar antes de vir falar numa live, né? Então, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias sobre o drive-in, e é muito curioso como ele surgiu. Ele surgiu nos Estados Unidos, no final da década de 30, e dizem, né, que ele surgiu numa motivação muito, digamos, prosaica. Um cara que teve a ideia de fazer o drive-in porque a mãe dele reclamava da poltrona do cinema que era desconfortável. E aí ele resolveu colocar os carros enfileirados e exibir para que todo mundo fique sossegado no carro. E depois teve outras também acepções aí, né, do drive-in. Mas, e ele cresceu na década de 40, quando os alto-falantes dos automóveis ficaram mais potentes, ficaram mais sofisticados. Então, a qualidade do áudio, porque quando você vai no drive-in, você sintoniza numa onda de rádio, né? Então, o alto-falante, como se sofisticou, como se melhorou, né, na década de 40, ele cresceu. Agora, a partir da década de 70, ele veio ele caiu bastante a cultura drive-in, principalmente por causa de um ramo, de uma valorização urbana, latifundiária mesmo, né? Latifundiária não, enfim, a questão fundiária das cidades, né? O valor dos lotes ficaram mais caros, né? E aí não foi possível mais fazer. E depois veio toda a cultura do cinema, então eu acho que não volta, não, assim. Acho que é uma questão mais nostálgica, né? Que traz uma espécie de uma cultura mais vintage, digamos assim, uma nostalgia. E acho que é meramente de ocasião, algo de ocasião que não volta. Primeiro porque para manter isso é muito caro. No Brasil, nós tínhamos um cinema só que operava em drive-in antes da pandemia, era em Brasília, mas era uma questão, assim, muito de nostalgia mesmo. E agora eu acho que os cinemas estão fazendo drive-in, mas acho que não vai pegar, principalmente pelo valor e pelo que a Heloísa colocou também. Eu acho que as pessoas estão sentindo falta de ir ao cinema para irem, muitas vezes, juntas ao cinema, assim, né? Encontrarem outras pessoas, né? Depois desse período de isolamento que já dura aí 5, 6 meses, e a gente não sabe quanto tempo mais vai durar, pode ser que dure mais um ano, pode ser que dure mais 6 meses, a gente não sabe. Então, acho que quando... Eu estava vendo uma entrevista esses dias também do Rui Castro, e ele escreveu um livro sobre a década de 20, no Rio de Janeiro, Metrópole à Beira-Mar, o livro, e ele fala sobre o livro, ele faz uma reflexão sobre a epidemia de gripe espanhola, que foi em 18, e no carnaval de 19 foi uma explosão assim, absurda no Rio de Janeiro, porque as pessoas não aguentavam mais, né, a epidemia de gripe espanhola, e quando estava todo mundo, assim, digamos, livre, passe livre para loucura mesmo, né? Então, eu acho que o drive-in, ele é algo de situação, e quando a gente puder, enfim, o brasileiro é um povo muito caloroso e tudo mais, e quando tudo acabar, isso vai explodir. Então, a cultura do cinema, pelo menos num primeiro momento, eu acho que vai crescer bastante, assim, a níveis astronômicos, por causa desse contato mesmo, né? Perfeito. E, enfim, como é que vocês enxergam, né? Acho que respondeu bem sobre vocês responderam bem sobre essa questão da necessidade do encontro, né? Que acho que é uma falta que a gente tem, porque o streaming não suplanta completamente o cinema, né? O lugar do cinema, mas tentando voltar para esse ponto inicial, até para o título da nossa discussão, né, das plataformas e as opções, como é que vocês... O Matheus já falou aqui de uma, que é o MUBI, né, já falou do Belas Artes à la carte, mas aí perguntar para vocês, num panorama geral, como é que vocês enxergam cada uma dessas plataformas
Óbvio, não precisa falar aqui de todas, né? Porque, como a gente diz, a cada hora está surgindo uma, né? Só nesse tempo que a gente está aqui já deve ter surgido um monte. Mas como é que vocês enxergam essas plataformas e as possibilidades que cada uma traz, né? O que vocês enxergam ali de positivo ou de problemático em cada uma? A gente já apontou aqui, às vezes, o próprio valor financeiro, o que elas trazem de possibilidade. O Matheus falou do Belas Artes, que tem uma ligação com uma sala de cinema tradicional de São Paulo, o MUBI, que tem uma característica própria ali, né, de uma curadoria de filmes, que a gente pode até comentar um pouco mais, inclusive essa diferença, né, quer dizer, plataformas que apostam numa curadoria, num catálogo mais específico, enquanto outras que têm, como o Netflix, a Amazon, que tem essa explosão, né? A Disney também parece que vai caminhar nesse sentido, né? Que te dar mais opção do que você consegue dar conta, né? Em detrimento de outras que já tentam criar ali um catálogo mais específico, mais preparado, mais organizado, né? Até mesmo com curadores opinando sobre esse catálogo. Então, como é que vocês veem essa diferença, esse lugar de cada plataforma? Uhum. Então, falando sobre concorrência mesmo de cada uma dessas plataformas, né? Existe várias, Netflix, Amazon Prime Video, né? São várias. Mas tem uma em específico que eu pesquisei, que eu vi, que chegou agora, mais ou menos no dia 14 de agosto, chegou aqui no Brasil, a VixCine TV, ela é de uma empresa chamada Vix, é uma empresa americana, e essa plataforma, ela veio assim para concorrer de uma forma muito forte com as outras plataformas de streaming que a gente conhece, porque a Netflix, todas essas outras, elas são pagas, né? E a VixCine TV, ela oferece filmes e séries de forma totalmente gratuita para o público. E ela foi pensada para o pessoal latino lá dos Estados Unidos. Ela foi criada justamente para esse pessoal que mora lá nos Estados Unidos e é latino-americano. Inclusive, ela dessa forma, ela, assim, eu acredito que ela tem uma grande concorrência, né, com as outras plataformas, e também tem o fato de no caso do cinema, chegar um outro festival aí, que está chegando, o Festival de Volta para o Cinema, que é um festival organizado pelo Érico Borgo, não sei se vocês conhecem, ele é do Omelete, é um site super conhecido, assim, no mundo do entretenimento. Ele começou a pensar nesse festival de volta para o cinema, trazendo o cinema agora em setembro, para voltar e só passar filmes antigos. Muita gente na internet acabou com o festival, dizendo que acredita que não é um momento certo para se voltar os filmes em cinema, porque, né, vivemos uma pandemia, enfim, e muita gente morrendo todo dia. Então, mas assim, é um festival que pode mudar, assim, também a forma como a gente vai ver o cinema. Inclusive, se a gente for parar para fazer uma pesquisa rápida, eu fiz uma pesquisa com umas amigas minhas num grupo de WhatsApp, não vou citar os nomes porque elas pediram para eu não falar, mas eu perguntei para elas se voltasse o cinema, elas iriam assistir filmes no cinema. Uma delas, que é muito, assim, adora filmes da Marvel, eu acredito que ela também esteja assistindo essa live, ela disse que talvez voltaria, né, porque tem filmes que ela tá muito afim de assistir agora, mas a maioria disse que não. E, inclusive, um canal também chamado Cinema com Rapadura, é um ótimo canal no YouTube, eu recomendo muito assistir, fez uma pesquisa com o pessoal que assiste, né, o canal, e 99% das pessoas também disseram que voltaria para o cinema só se tivesse uma vacina, só se tivesse tudo certo para não ter risco, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Essa questão das plataformas, de fato, nós temos
aqui no Brasil, pelo menos, e acho que no mundo também, a Netflix, que é soberana, assim, né? E o Amazon está crescendo muito, principalmente porque a Amazon tem um preço bem mais baixo, né? Então, se você dividir um valor de R$10 por mês, é bem mais baixo que a Netflix, que acho que está 32 por aí. E uma que está há muito tempo anunciando, desde que a Disney comprou a Fox, né? Há muito tempo que se fala, a Disney vai trazer um streaming que vai derrubar a Netflix, né? Não sei o quê, que é o Disney Plus, que já tem operação em vários lugares do mundo, e eu não sabia, Luísa, estou sabendo agora por ti, que anunciou a vinda para o Brasil em novembro. Vamos ver como é que vai ser essa chegada do Disney Plus aqui, né? Porque eu imagino que vários filmes que estão na Netflix vão ser derrubados, né? Porque são muitos filmes que são da Fox, né? E a Disney que tem os direitos desses filmes, e acho que a Netflix vai sofrer um baque mesmo. Acho que vai se manter muito também por causa das produções independentes, né? Já que a Netflix já há algum tempo está apostando nas produções independentes. Eu, por exemplo, tenho a Netflix só para ver algumas produções independentes que às vezes eu tenho interesse de ver. E porque se fosse para depender das outras coisas, e aí eu já vou linkar com o próximo assunto aqui da discussão sobre as plataformas, que é o que você colocou, Gustavo, a diferença de propostas de algumas plataformas, né? Porque a Netflix, plataformas como a Netflix, como a Amazon Prime, como a Disney Plus, como essa que a Heloísa falou, que eu também não conhecia, né? Que chegou agora no Brasil, elas são baseadas numa lógica do algoritmo, né? Então, o que significa isso? Tem uma penca de coisa lá, né? Quando você entra, você fica perdido, né? Se você não sabe o que você vai assistir, se você não tem indicação, é a coisa mais que a gente mais ouve, né? As pessoas falarem, entrei no Netflix e fico mais tempo procurando o que ver do que vendo de fato alguma obra, do que vendo de fato alguma coisa, né? Isso por causa do algoritmo. Então, assim, as indicações que o sistema vai te fazendo é com base no que você vê, né? Que de certa forma é interessante, porque vai te dando ali alguns caminhos, né? Do que procurar. Mas você fica perdido, né? Você não sabe muito bem o que ver. E é aí que eu entro numa plataforma que eu descobri agora, em tempos de peste, tempos de pandemia, que é o MUBI. Descobri agora. O Petra, o Alacarte também, mas eu me apaixonei pelo MUBI, né? Porque é um sistema, como disse você, Gustavo, um sistema de curadoria. Então, eles têm uma lógica que eu achei genial, que todo dia estreia um filme, todo dia entra um filme, e todo dia sai outro filme. Então, isso quer dizer que ficam 30 filmes lá fixos, assim, no cardápio principal, né? Então, já é um cardápio enxuto, você não fica muito tempo, né? E outro, é um filme escolhido a dedo, são filmes escolhidos a dedo por profissionais, por curadores de cinema. A MUBI tem abrangência em vários países da Europa, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, financia produções também, inclusive filmes, um filme russo que foi indicado representante da Rússia, desculpa, no último Oscar, não chegou a estar entre os finalistas, que é o Mulher Alta, né? Ou chegou, não sei, estou na dúvida aqui. Não, chegou não, né? Mas foi financiamento da MUBI. Tem um filme finlandês que eu vi esses dias lá, que foi financiamento da MUBI. Então, eles têm um trabalho também de apoiar produções fora desse nicho comercial, que é legal, e de ter profissionais ali que trabalham escolhendo e te recomendando coisas minimamente interessantes, né? Que tem algo a propor, não só filmes novos, né? Filmes assim mais lado B, como também filmes mais clássicos, né? Tem mostras que eles fazem, tá tendo uma mostra do Godard, eu estava tendo uma mostra de um cineasta que eu descobri lá também, que eu não conhecia, um cineasta da década de 30 da França, Sacha Guitry. Então, assim, eu fiquei muito feliz ao conhecer essa plataforma, e o Petra Alacarte também, a Belas Artes também, tem profissionais que trabalham na curadoria, isso que é legal, né? Porque é uma sala de cinema, um espaço físico, né, que tem tradição há muito tempo, e cujos seus curadores e profissionais trabalham também indicando filmes, tem até vídeos que eles gravam, porque quando tá um vídeo, um filme lá, tem o release de um curador, de um profissional, né, falando o que ele achou do filme, né, falando o que se sabe sobre o filme. Então, são alternativas, acho eu, muito bacanas para quem está procurando, assim, né, sair um pouco desse nicho mais de cinema comercial e de conhecer coisa muito boa, né, de conhecer filmes ali consagrados
e tudo mais. Então, eu fico aí com esse balanço aí sobre as plataformas, e como disse você, se eu fosse falar das outras, meu amigo, acho que não ia dar tempo, não. Deixa eu passar a noite aqui falando das outras plataformas. Só para uma coisa interessante para a gente lembrar, são as plataformas dos cinemas e das secretarias de cultura a nível estadual e municipal, né? Aqui em Palmas, nós temos o privilégio de ter o Curta Palmas, né, que disponibiliza algumas produções locais, né, curtas e mesmo até longas, né? Tem o SP Cine, lá de São Paulo, e tem outras plataformas por aí que oferecem também essa oferta das produções locais, o que é muito legal de nós prestigiarmos também, né? Uhum. Inclusive, ainda falando sobre plataforma, eu tinha esquecido aqui de mencionar que esse VixCine, que passa filmes e séries gratuitos, ele adere ao AVOD, que é como se fosse um formato de vídeo que eles ganham com publicidade. Então, seria basicamente um YouTube da vida, e aí você assistiria, ia ter a propaganda lá para parar e aí voltar. Mais ou menos como se fosse também uma sessão da tarde. O pessoal assiste, aí tem a propaganda, vai lá, toma uma água, volta. Então, assim, eu acho muito interessante o VixCine, talvez eu também vou dar uma olhada, porque ele já tem aqui no Brasil, ele chegou aqui. E quando eu acho que, assim, é bom também falar sobre essa questão da Disney Plus, linkando com TV por assinatura, né? Porque a gente sabe que existe diferença entre o streaming e a TV por assinatura. Aqui em casa, a gente tem TV, a gente quase não assiste a TV por assinatura, a gente tem mais para ter a internet mesmo, que a gente tem a operadora a Claro, né? Inclusive, foi a Claro que meio que chegou a um consenso de procurar saber se com a vinda da Disney Plus, ela pode mudar, alterar uma lei que se chama a Lei do SEAC, ou a Lei da TV Paga, é conhecida como Lei da TV Paga também. É uma lei que foi sancionada em 2011, quando a Dilma Rousseff era presidente, e nessa lei, ela basicamente diz assim que uma porcentagem da parte do que passa na TV por assinatura, uma porcentagem bem pequena tem que ser voltada para filmes e produtos nacionais, audiovisual nacional. Eu acho super importante essa lei, porque a gente tem esse complexo de vira-lata, de querer só assistir o que é de fora, a gente não dá valor ao que a gente tem aqui. Inclusive, eu faço até um parêntese pelos trabalhos da Eva Pereira, acho que vocês conhecem, uma cineasta aqui do Tocantins. Se ninguém assistiu algo que a Eva fez, eu acho que tem que assistir, porque ela é uma cineasta maravilhosa, humana, incrível, assim, uma das únicas pessoas que eu conheço que não tem arrogância. Ela é uma pessoa super humilde, eu gosto muito da Eva. Então, assim, a gente não dá valor para os produtos nacionais, produtos regionais, né, aqui do Tocantins. E é importante a gente fazer essa reflexão, né? E eu acredito que a Claro ela só quis, né, procurar pelos direitos dela. Ela tem um certo medo de ter aquela concorrência meio que desleal da Disney, né? Porque a Disney é uma grande indústria do entretenimento. Então, talvez essa lei pode ser mudada, pode ter umas mudanças aí. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, vai ver tudo isso direitinho, né? Nessa lei do SEAC os streamings entram, porque, no caso, são só TVs por assinatura que entram nessa lei. E aí, a Claro procurou saber se pode mudar para entrar também o streaming, né? Acho que isso até, de certo modo, vincula com o que o Matheus estava colocando lá no início, né? Que são as dificuldades e as problemáticas de se fazer cinema no Brasil, né? Acho que muita gente, às vezes, não se dá conta de que a própria construção de Hollywood só se deu também por uma iniciativa do próprio governo americano, de entender que aquele movimento era como se usa o termo, né, um soft power importante, né? Quer dizer, um poder subjetivo de propaganda, de influência,
e um investimento financeiro mesmo para que você pudesse, a partir dali, até ter uma grande indústria, assim como os incentivos para a grande indústria, seja ela metalúrgica, automobilística e da engenharia civil, também é necessário que hajam incentivos para a indústria cultural, para a indústria cinematográfica, para a produção da cultura. Ela não acontece se a gente não tiver a criação de meios que permitam que ela frua. E eu acho que a gente viu isso, né? Tem visto muito isso no Brasil, no cinema brasileiro, como a gente tem produzido muita coisa de muita qualidade nos últimos anos, que eu espero que não se perca, que eu espero que a gente continue podendo produzir. Mas sobre essa relação, tentar pegar esse gancho da fala da Heloísa, que é essa outra conexão, né? Que é a briga ali entre TV e streaming e a aliança entre TV e streaming, né? Você tem uma briga que se iniciou com o Netflix ali com uma sensação de embate muito grande, né? O Netflix veio para acabar com as TVs por assinatura, com a grande TV, mas ao mesmo tempo a Globo, por exemplo, a ficar aqui no Brasil, né? A Globo já tem o seu Globoplay, né? O Telecine Play, a HBO tem o seu HBO Play, e aí isso vai tanto de grandes canais como até pequenos canais. Eu dei um exemplo aqui do Tamanduá TV, né? Que é um serviço desse streaming que eu acho bastante interessante, que é vinculado ao canal curta. Então, se você tem assinatura de TV com o canal curta, você não paga mensalidade, mas você pode contratar ele separadamente do canal. E aí ele oferece obras que estão disponíveis, que passam no canal, mas obras para além. Então, aí tem esse outro movimento, que é uma tentativa da televisão, né, das TVs, especialmente as TVs por assinatura, que eu acho que com quem a competição se deu de forma mais evidente, mas uma tentativa aí de vincular. Eu esses dias, há muito tempo não assistia TV no Telecine, né? E aí assisti há pouco tempo atrás, né? Agora nesse período da pandemia, assisti lá e achei interessante porque, fora o momento do filme, 90% da publicidade do Telecine era sobre o próprio Telecine Play e as informações de programação, na verdade, eram do streaming. Ele já não se preocupava muito em me dar a programação da TV, mas em me dizer que tudo aquilo ali estava disponível para mim nesse outro lugar. Então, como é que vocês veem essa tentativa aí também, né, esse movimento, que é um movimento das TVs de tentar ocupar esse espaço do streaming, de tentar se colocar nesse lugar, dizer, há espaço, como é que isso... Porque, ao mesmo tempo, as grandes plataformas de streaming, se a gente pensar Netflix, Amazon Prime e mesmo o Disney Plus que vem aí, são plataformas que não vêm da TV por assinatura, né? Que não vem desse movimento. Quer dizer, não é o Globoplay, não é o Belas Artes à la carte, menos ainda, o Tamanduá TV, que eu estou falando aqui, menos ainda. Como é que vocês veem isso, né? Bom, eu acho que a chegada do streaming mudou a cultura de se consumir entretenimento, né, no mundo. Então, nós estávamos acostumados com uma programação que tem um horário para começar e terminar, né? Então, as pessoas acompanhavam com base no que passava, né? E o streaming, ele te dá essa opção de ver quando você quiser. Então, eu acho que a TV, Gustavo, se rendeu ao streaming, né? Acho que a ideia é essa mesma. Eles perceberam que não dava para vencer essa guerra, né? E aí eles se transformaram em canais. Continua a TV lá, né, o seu espaço, mas eles se transformaram e rearranjaram em streaming. Então, você vê nos canais a cabo, né? Isso foi muito forte. Nos canais a cabo,
por exemplo, na NET, né? A NET criou o Now. O que é o Now? É o grande compêndio de todos os canais que você assina, e tudo que passa lá, dependendo da política do canal, mas a maioria dos canais, tudo, absolutamente tudo que passa em tempo estipulado, em tempo tradicional, você consegue ver quando quiser no Now. O que é isso? Streaming, né? É vídeo on demand, né? É VOD, é streaming. Então, eu acho que os canais, eles se transformaram, eles perceberam que precisavam se transformar para não fechar, né? Essa é a ideia. E também os outros, e aí coisas, e aí iniciativas que vão além disso, né? Que é a criação de canais streaming, mesmo como o caso da Globoplay, né? Então a Globoplay, e ela faz questão de diferenciar, né? Que a Globoplay não é a Globo, né? Que tem produções próprias do Globoplay, e ainda colocam lá uma degustação. Veja o primeiro episódio aqui, e o resto, se você quiser ver, você tem que ser assinante. Tem até a conta grátis na Globoplay. Eu estava vendo aqui que tem a conta grátis, que você tem os programas assim que passam na TV aberta, em alguns estados até mesmo a TV aberta, assim, simultânea, se você quiser ver, mas as produções lá, tanto produções que ela compra direitos, né, de produções estrangeiras, quanto produções próprias. Então é algo muito louco ver isso, como que um canal como a Globo cria produções, né, tem produções próprias, ela financia produções hoje para streaming, quer dizer, que não passam no seu canal principal e que passam só no streaming, né? Então, sem dúvida, se renderam. Acho que a TV se rendeu para o modo streaming. Ela vai continuar existindo, porque ela tem seu lugar histórico, tem sua importância, muitas pessoas veem, tem uma audiência ainda astronômica, bem menor do que tinha antes, mas tem, né? A gente sabe o peso que tem a TV como grande mídia e tudo mais, principalmente jornal e tudo mais. A Heloísa pode falar disso muito melhor do que eu, né? Agora, a TV se rendeu para o streaming, sobretudo no entretenimento. Eu acho que mudança sempre vai existir, né? Sempre vai acontecer mudança. Assim, a história da humanidade é assim. Sempre acontecem mudanças. E no caso, por exemplo, a rádio, depois, na verdade, a rádio se transformou em podcast. Agora, hoje em dia, as pessoas ouvem muito podcast. É como se fosse um formato diferente de rádio, mas mesmo assim a rádio não acabou. A rádio ainda existe e tem muita força, tem muita credibilidade. Eu digo isso porque eu trabalho na CBN e acredito que a gente tenha bastante credibilidade, a gente tem muito ouvinte, inclusive, assim, ouvintes principalmente também de assentamentos, de zona rural, né? É um veículo que tem muita força democrática, assim. Todo mundo pode ouvir rádio. E podcast também não é diferente, só que na rádio você não precisa de internet, por exemplo, para ouvir. No podcast é mais complicadinho, tem mais essas demandas, né? Mas essas mudanças na TV para streaming é como se fosse uma mudança de rádio para podcast, né? Basicamente. E também acredito que os streamings, eles vieram para ficar também, né, gente? Então, quando teve uma vez que o Lima Duarte, acho que é o Lima Duarte, é um ator da Globo, ele já falou algumas vezes que acredita que... Ele já deu, assim, um panorama de acreditar que o streaming é um pouco... as pessoas estão dando muito valor para o streaming, estão esquecendo da TV, das novelas, mas não é bem isso. Eu vejo muita gente assistindo novela, inclusive a França, que está aí me ouvindo. Ela assiste muito Totalmente Demais, viu, gente? Eu vou entregar ela, depois ela vai brigar comigo, mas eu vou entregar mesmo. Tem muita gente lá na redação que assiste novela, o pessoal lá fica conversando sobre o que aconteceu em Fina Estampa. Eu também, daqui a pouco, se der tempo, eu vou assistir Fina Estampa, não vou mentir. Então, assim, a TV ela não deixou de ter força, assim como o rádio. Nenhum veículo tem... cada veículo tem seu diferencial e é isso, né? Sim, é isso, mas ao mesmo tempo, como o Matheus falou, a gente vê a Globo recentemente colocando até na tela quente
o episódio da série do Globoplay. Isso aconteceu. Então, para você ter uma degustação e, de repente, ali funcionar como um chamariz para o seu canal de streaming, né? Acho, de certo modo, o que a gente está vendo também, né, cada vez mais essas mídias assumindo esse lugar, né? A Globo entrando cada vez mais no mercado dos podcasts, né, do streaming, os canais assumindo, né? Até pouco tempo atrás a gente ainda tinha uma relação meio velada, né? Quer dizer, a Globo não falava, não mencionava os seus canais, nem os canais por assinatura, quanto mais o streaming, né? Mas os canais por assinatura eram uma coisa, a TV aberta era outra, e cada vez mais a gente vê que isso vai se misturando e o streaming vai entrando nesse caldo aí também, né? E aí, enfim, a gente já estamos chegando aqui em 1 hora de bate-papo, mas queria saber de vocês aí o que mais podemos comentar sobre essas plataformas. Então, eu acredito também que quando a gente vai falar em opção de filme, que é o tema também da live, né, opções de filmes, a gente tem que lembrar também da acessibilidade que a dublagem tem. Nesses tempos de pandemia, os dubladores também é uma categoria que está tendo dificuldade para seguir, né? Tem muitos dubladores que estão parados, porque os estúdios de dublagem também pararam, mas também tem estúdios que já estão voltando aos trabalhos, como o All Dubbing, eu acredito que é do Rio de Janeiro esse estúdio. Só que a diferença é que, assim, quando estava fechado, todos os estúdios estavam fechados, estavam pensando numa forma de voltar a fazer dublagem em casa, né? Home office, como a gente está fazendo em trabalho mesmo. Eles tentaram fazer home office, só que a dificuldade é que na dublagem não existe só o dublador, né, para fazer. Existe também o separador, o diretor de dublagem, para falar se aquela dublagem se o pessoal precisa aumentar o tom ou, né, fazer mudanças ali na voz. Existe o tradutor, muitas pessoas estão envolvidas na dublagem, não apenas o dublador. E assim, quando eles tentaram fazer home office, cada um em um canto, o som ambiente mudou, para cada um era diferente. Então, isso afetou o áudio, que é justamente a parte mais importante da dublagem. Eles não poderiam entregar os trabalhos... Nossa, meu celular está descarregando. Eles não poderiam entregar os trabalhos com o áudio ruim, né? De certa forma. Então, eles voltaram, teve estúdios que voltaram, que conseguiram voltar, mas está tendo dificuldade para a entrega para as distribuidoras, né? Para as plataformas de streaming e TV também, porque fazem para vários. Estão tendo dificuldades porque tem que fazer todo o processo de desinfecção das salas, e aí entra um dublador, desinfecta a sala, depois entra outro, aí desinfecta de novo. Isso leva um tempo e também leva tempo também para o trabalho deles. Eles estão demorando mais para fazer um filme que eles conseguiriam dublar em 3 dias, eles estão dublando em 2 semanas, porque precisa desse intervalo para fazer a desinfecção, né, nas salas. Então, um pessoal também que tem muita dificuldade. Eu acho que a gente tem que lembrar da dublagem, porque é um setor que é muito esquecido na cultura. Inclusive, tem muita gente que não tem a DRT, que não tem esse registro profissional, e aí, por isso, chegam muitos estúdios de dublagem que só abrem lá e nem tem ator, porque, no caso, o dublador é também um ator, né? Eu acredito que você, Gustavo, saiba disso, até porque você trabalha, né, com essa área. E esse pessoal, eles têm que ser lembrados por causa da acessibilidade que a dublagem traz. Tem essa briga entre as pessoas que, eu gosto mais de filme legendado, filme dublado é chato, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que
idosos que não conseguem ler, crianças em alfabetização, pessoas com deficiência visual. É um trabalho de acessibilidade e também de dar valor à nossa língua portuguesa. A gente não dá valor à nossa língua, inclusive é uma coisa que eu acredito que tem uma coluna na CBN, a coluna Na Ponta da Língua, do professor Carlos André. Ele assim, a gente acredita que ele gostaria muito de ouvir isso, porque ele sempre fala para a gente que a gente tem que dar muito valor à nossa língua. Ela é uma língua muito rica e as pessoas, tanto é que os gringos lá de fora, os gringos, né, eles chegam e sempre ficam encantados com a nossa língua. Então, é uma parte que, assim, eu acho que tem que ser tocada e tem que ser lembrada, porque tem trabalhos o trabalho está sendo dificultado agora na pandemia dos dubladores, e são opções de filmes que precisam chegar para quem precisa, né? Matheus, vai falar? Vai lá, não, achei interessante essa questão que a Heloísa trouxe da importância da língua, né? Porque num cenário de cinema internacional, nós tínhamos uma cultura, e isso veio à tona, essa questão da valorização, né, da cultura local, da língua local, veio muito à tona no Oscar desse ano, né? Quando o Bong Joon-ho foi lá e discursou em coreano, né? Então ele estava ali valorizando, isso foi um gesto muito simbólico. Então, sem dúvidas, acho que a dublagem tem o seu valor, e eu não consumo nada dublado, mas entendo o valor, né, da dublagem, nesse sentido de acessibilidade e tudo mais, e todo um valor histórico também da dublagem, que tem todo o seu valor, e acho uma besteira ficar discutindo, né? Melhor filme dublado ou legendado? Não, é questão de escolha. Você tem os dois, né? Cada um vê como quer e tudo mais. Não há demérito em ver produções, né, dubladas ou não, nesse sentido, e respeitando o valor que ela tem, sem dúvidas. Acho que eu tô um pouco como o Matheus aí. Eu em geral, não assisto muito as obras dubladas, até porque eu acho que eu vou tentar colocar um ponto que você colocou aí também, Heloísa. Existem obras dubladas que são muito bem dubladas. Eu tenho até amigos que são dubladores. E um dos grandes problemas é que o mercado de dubladores, né, o espaço para os dubladores, ele não vinha sendo muito bem valorizado, e ele foi sofrendo um processo de massificação muito grande. Então, quando a Heloísa falava do DRT, né, o DRT é um registro de trabalho que você tira, e aí você vai ter um registro de trabalho para ator, para diretor, para iluminador, para dublador. Então, a especificidade do trabalho do dublador, ela é, inclusive, diferente da do próprio ator, porque tem ali características de como você respeitar a interpretação original, mas, ao mesmo tempo, adaptá-la para a nossa língua, para valorizar as sonoridades e características da nossa língua, para caber aquela fala, né, na boca do ator, né, que torna a dublagem muito complexa. E eu acho que você tem obras dubladas que são muito interessantes, e às vezes eu comparo, né, até em casa, às vezes eu coloco algumas obras, eu fico curioso para saber como é que ela está em português. Aí eu coloco. Aí eu ouço um pouquinho, isso aí eles fizeram a toque de caixa. Isso aí me parece aquelas que estão fazendo a toque de caixa, não pagou muito bem o dublador, porque tá uma porcaria. Né? Em outras, não. Em outras eu assisto, olha, mas tá legal, tá gostoso de ouvir, né? E isso acho que tem a ver com valorização da língua, mas tem a ver também com um costume, dizer, uma cultura que se cria localmente. Quando o Bong Joon-ho falava lá que o Matheus lembrou, o que o Bong Joon-ho estava criticando era justamente o fato de que a cultura americana, por ter
uma força tão grande na indústria cinematográfica, e, em geral, qualquer filme não falado em inglês, ele é rechaçado. Eles não querem ver o filme. Para ele poder passar no cinema americano, em geral, vai ser passado dublado. Eles não têm, justamente porque não estão acostumados a um cinema estrangeiro, eles não têm uma boa tradição de dublagem. Em geral, as dublagens americanas são muito ruins. Já aconteceu, eu vou dizer de experiência própria, né? Eu assistia muito aqueles filmes com tecla SAP, né? E tentando colocar a legenda, e aí já teve casos de, há muito tempo atrás, mas já teve casos de assistir um filme num canal desse, você colocava o idioma original e colocava a legenda. E aí era um filme chinês, eu ia tentar colocar no idioma original, mas ele não tinha, porque eles compraram a cópia americana. Então, quando você tentava colocar o idioma original, era a dublagem americana. E a dublagem americana é uma No Prime tem muito isso, Gustavo. No Prime tem muito isso. No Amazon Prime. Ainda não me deparei com esse caso. Ainda não me deparei com nenhum caso. Mas é uma porcaria, assim. Mas, assim, é de doer. Parece aqueles documentários, assim, né? Que a voz não encaixa direito com a boca, não tem emoção, porque eles não têm costume nenhum, né? Não tem tradição nenhuma. E isso dificulta muito um filme estrangeiro, porque os americanos não querem ler legenda e as dublagens são muito ruins. Aqui no Brasil a gente tem, de fato, uma boa tradição de dublagens, a gente tem muitos bons dubladores. Para pegar um outro país de língua portuguesa... Sobretudo nas animações, né? Sobretudo nas animações. Sobretudo as animações. Portugal, por exemplo, não tem, né? Portugal não tem muita tradição de dublagem, não tem essa cultura da dublagem, em geral. Aí o Matheus falou as animações, né? Se você comparar animações com dublagem em português brasileiro e em português de Portugal, a qualidade da dublagem brasileira ela é muito superior, porque de fato não há esse costume. Então acho, mesmo não sendo um apreciador da dublagem, né, dos filmes dublados, acho que ela tem um papel importantíssimo, e como você disse, um papel importantíssimo de democratização das obras, né? Porque grande parte do público não vai assistir, e eu acho que isso é até mais importante em obras para além do cinema americano, porque, de certo modo, o inglês cada vez domina a nossa existência, e cada vez mais a gente vai se acostumando. Acho até que muitas vezes sem perceber, né, a gente vai absorvendo essa cultura maciça americana que nos invade mesmo, né? Não vou entrar aqui em discussões em relação a isso, porque isso não é o nosso tema. Mas, especialmente obras de outras... para voltar aqui ao Netflix, né? Séries lá como o Dark, que tem feito muito sucesso, né? Ou a série do Pablo Escobar, né? Acho que são séries que também puderam se beneficiar. A outra série lá em espanhol, lá da Casa de Papel, né? Acho que são obras que talvez não tivessem feito o mesmo sucesso, ou não tivessem tido o mesmo alcance, né, se não fosse essa possibilidade. E acho que, nesse sentido, eu ia fazer um elogio que as plataformas de streaming dão ao espectador a possibilidade de escolher, né? Então eu posso escolher se eu quero ver o idioma original, se eu quero ver dublado, mas aí agora o Matheus cortou meu coração aqui ao me dizer que o Prime está cheio de obras dessas. Mas é mais o Prime, viu? É mais o Prime. A impressão que tem é que o Prime, principalmente no início, era um layout muito mal feito, a maneira como era tudo colocado. Agora ele ficou melhorando um pouquinho. Mas a impressão é que eles queriam jogar ali, sabe? Jogar um monte de coisa mesmo para ter conteúdo. E várias dessas obras eu acho que vieram nessa questão dos direitos aí.
que você falou, né? Eles adquiriram com direito dublado e tal. Mas na Netflix nunca vi isso, não. Mas no Prime eu já vi bastante. Bastante. Inclusive, eu ia ver um filme esses dias do Dario Argento, o Suspiria, o clássico, que eu não tinha visto, não vi ainda. E eu vi que estava no Prime. Eu fui ver, não tinha com o idioma original italiano. Só tinha com a dublagem estadunidense. Não vi, por causa disso. Aí por isso que eu lembrei que você falou. Minha gente. São. Aí, tá vendo se tinha algum comentário novo aqui? Ainda não. São essas questões, ao mesmo tempo que amplia o acesso, mas se esse acesso vem massificado, né? Dependendo da forma como ele vem, ele muitas vezes, acho que eu gostei da expressão que o Matheus falou, né? Mas que vem jogado ali na nossa frente, né? Joga aí qualquer coisa para ver se agrada esse pessoal, né? Parece. E aí vou puxar aqui, acho que esse último ponto, que é abrir um espaço para recomendações, óbvio, vocês quiserem colocar aí, não só das plataformas, mas de obras em si. Então, eu falei do filme da Mulan, né? Eu vou ver se eu vou conseguir ter o Disney Plus, né? Me inscrever lá. Como que se fala, gente? Esqueci a palavra. Oferecer o cartão de crédito. Mas, enfim. Assinar seria? Isso, oferecer o cartão é melhor. Isso. Oferecer o cartão de crédito. Enfim, eu vou tentar oferecer o cartão de crédito para a Disney Plus para assistir o filme da Mulan, mas eu também não sei se vai dar muito certo, porque o que o pessoal está mais reclamando, eu também acho assim, meio chato, é o fato de ter que pagar para assistir o filme e pagar para ter a assinatura. Então, assim, são duas coisas que tem que pagar, então não sei. Mas é por isso que eu acho que é um pouco de ousadia mesmo da Disney fazer isso, porque eu até entendo, né? O gasto orçamentário desse filme foi muito grande, mas eu recomendo assistir o filme Mulan, né? Que é um filme que eu adoro, é inclusive a animação que eu mais gosto da Disney, e aí eu vou tentar assistir o live action. E que mais? Mas assim, pegando o outro gancho, né? Sobre o cinema. Eu acho que eu tinha falado que é uma coisa assim que o pessoal está falando muito de voltar ao cinema e tal, e na minha visão eu acredito que não seja exatamente o momento certo também, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, gente, assim, pegando na minha experiência assim que eu tive esses dias, numa reportagem que eu fiz sobre um dos casos que está tendo, porque se vocês forem ver lá no G1, os nossos colegas do G1, porque eu trabalho na Jaime Câmara, a CBN do grupo Jaime Câmara, né? E aí o pessoal do G1, os meus colegas do G1, eles estão já publicaram várias notícias sobre pessoas que estão perdendo as famílias em leitos de UTI, e por não ter vaga, na verdade, em leitos de UTI. E isso já está acontecendo, eu acho que as pessoas estão se esquecendo que ainda está acontecendo uma pandemia, a gente ainda está vivendo isso. Então, assim, eu tive não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tive uma crise de ansiedade esse mês, porque todo dia a gente vem com essas notícias horríveis, e é todo dia que a gente tem que falar sobre isso. Então, eu acho que o cinema não é o momento certo de voltar. Eu entendo, eu super entendo, assim, o fato de ter tanta gente. A gente esquece que existem pessoas que trabalham nesse mundo, né? Nessa indústria do cinema. Não só diretores, produtores, mas as pessoas, assim, que gera renda e gera emprego nos locais dos cinemas. Mas, mesmo assim, eu não acredito que seja o momento, né? Porque... como eu tinha falado, uma reportagem que eu fiz, a filha de uma paciente que estava esperando por leito de UTI aqui no estado faleceu numa UPA aqui de Palmas. Ela relatou tudo que aconteceu, até pedir o leito, até ela conseguir, mas aí não conseguiu transferir, até transferir a mãe dela já tinha falecido. Assim, é uma coisa que é muito forte, muito pesada.
E eu fico pensando nas pessoas aqui da minha casa. Tem uma pessoa aqui na minha casa que é grupo de risco, né? Não sei se na casa de vocês também tem, se, né? Mas eu tô falando isso, eu tô abrindo esse parêntese. Você perguntou sobre filmes para a gente passar, né? A gente recomendar, mas é que eu acho que é importante, antes de terminar a live, falar sobre isso. Porque é alertar mesmo as pessoas que estão assistindo a gente aí, de que a pandemia está acontecendo, a gente tem que tentar se isolar o máximo possível. Eu sei que é difícil, mas até chegar uma vacina aí, gente, um medo de perder alguém muito importante na nossa vida é real, assim, tá? Pesou de verdade. Todos os dias cresce muita gente sendo infectada e é um vírus estranho, porque tem gente que se infecta e não tem nenhum sintoma, consegue se recuperar rapidamente, mas tem muita gente que está morrendo. Então, assim, principalmente pessoas mais velhas, né? A gente faz esse apelo, assim, para pessoas como, na minha idade, eu tenho 23, assim, pessoas mais jovens, tentar o máximo possível se isolar, tentar sair de casa o mínimo possível, que um dia isso vai passar, né? Mas, de recomendação... Será que acabou a bateria dela? Ela disse que estava acabando a bateria. Eu achei que ela tinha ligado o celular na internet, achei que ela tinha ligado ali no carregador. Não, eu ia até dizer para ela que não tinha nenhum problema sair do assunto, porque é uma reflexão, até a França Santiago está colocando aqui, né? Importante essa reflexão, porque é mesmo, né? A gente vai normalizando, né? A gente tem essa capacidade de normalizar os acontecimentos. Então o número de mortes não diminuiu, pelo contrário, só tem aumentado, o número de infectados só tem aumentado, mas cada vez mais fica uma sensação geral de que assim, não, o pior já passou, quando não, né? A gente ainda está no auge da pandemia. Vou aproveitar aqui, ó, a Mayara fez uma pergunta se você sabe sobre produções, né? Já tem produções sobre a pandemia? Você sabe alguma, Matheus? Além do, digamos assim, do que está mais assim lá do ar, né, para ficar, por exemplo, na Globo, tem as produções que eu acho maravilhosas do Marcelo Adnet, né, dou risada todo dia, que ele produz ali na casa dele, né, o Sinta-se em Casa. Acho que o Bruno Mazeu está fazendo também, alguma coisa assim. Mas uma coisa me chamou muita atenção, estou curioso para ver. A Fernanda Montenegro está isolada numa chácara e está gravando na chácara, junto com a família dela. Eles estão fazendo uma série, eu não sei quando que vai sair isso, mas eu vi, fiquei muito curioso para ver essa produção que está sendo feita durante a pandemia. Não sei que nome vai ter, não sei onde vai ser lançado, não sei de nada. Só sei que ela está gravando, né, essa série junto com a família, né, filhos e genro, acho, não sei, mas está tendo toda uma produção ali num sítio que ela está fazendo, e Fernanda Montenegro dispensa apresentações, né? Então estou muito curioso para ver essa obra que está sendo gravada, né, durante a pandemia. De resto, não me lembro de mais nada, assim. Eu até vi uma discussão nesse sentido, de como tanto escritores quanto cineastas e tudo mais vão se sentir à vontade de falar sobre a pandemia, né, nesse cenário. E o consenso geral é de que não queriam falar, porque como as pessoas já estão, assim, de certa forma, saturadas e tal, de todo esse excesso, né, de mortes e esse descontrole, né, que a gente está vivendo. A pandemia está descontrolada no Brasil há meses, né? A taxa de contágio não baixa, quando baixa, volta a subir, né? Não tem uma permanência ali no declínio. Então, como você disse, a pandemia está no auge, né? A chamada sobre a série, não sabia. Que legal, então. Então já está aí encaminhada, né? Estou curioso para ver essa série com a Fernanda Montenegro. Mas, enfim... Não, pode falar, pode falar. Não, então, eu ia dizer isso, né, que em linhas gerais, os criadores estão querendo fugir
ao assunto. Então, a tendência que a gente vai viver é um certo negacionismo aí, digamos, nas produções, né? Mas tem algumas coisas, tem alguns contextos que vão surgir, sem dúvidas. Mas que eu saiba só isso. Não, o que eu ia comentar é que, assim, o único material que eu sei sobre a pandemia mesmo, cujo assunto é a pandemia, é uma série da Netflix, que a Netflix tem uma série que chama Explicando, que tem sobre vários assuntos, e eles fizeram uma versão que é explicando o coronavírus. Até eu estava olhando aqui na tela para achar se era isso mesmo, e até descobri que ela está com 3 episódios, só tinha assistido o primeiro. Mas tem 3 episódios já, cada um de 20 e poucos minutos, que é um documentário que não sei se vai ter mais, né? Mas assim, que já tem esses 3 episódios aí sobre a pandemia. Mas é bem interessante essa série da Fernanda Montenegro, eu não estava sabendo. Legal, que agora já fiquei curioso de assistir também. Eu ia comentar que a Heloísa falou do Mulan, né, que ela gosta tanto do Mulan, ela caiu, acho que não conseguiu voltar mesmo, não, deve ter sido a bateria. Que eu ia comentar que o Mulan, a animação, está disponível nessa outra modalidade que a gente acabou não discutindo tanto aqui, que é o aluguel, né, de filmes, que a Google e o YouTube têm feito bastante. Então eu fui olhar e está lá. Mais um exemplo de como que o establishment, digamos assim, do entretenimento está se rendendo ao streaming, né? Esse formato veio realmente para ficar. Sim, que é isso, né? Assim, no próprio YouTube, se você pesquisar aí Mulan, o desenho animado, vai aparecer lá que você pode comprar ou alugar, né? E aí, para comprar, ele custa acho que é R$25 em baixa definição, R$30 em alta definição. Acho até caro para você. Seria para você para sempre ele. Para alugar, ele custa ali R$4 em baixa definição e R$5. Fora que é uma coisa que você não vai ter o arquivo também, vai ficar na nuvem, né? Então... Sim. Eu já cheguei a alugar uma vez um filme. Tá? Eu já aluguei também, já aluguei do YouTube e do Google Play também. Eu ia até perguntar se você tivesse comprado, mas tem essa outra modalidade, né? E que tem uma variação muito grande, né? Acho que você tem filmes, tanto filmes mais baratos para ser. O Mulan, por exemplo, parece um pouco caro, né? E para mim é uma coisa meio estranha, assim, você ter a ideia de compra de algo que não é físico, de algo que está na nuvem, né? Porque, por exemplo, você tem uma coleção de DVDs, eu tenho uma coleção de DVDs aqui, eu comprei, foi um investimento que eu fiz, e até que o disco físico não estrague, ele vai estar lá. Mas é estranho a ideia de você comprar algo que está na nuvem, né? Eu acho meio estranho, assim. Não sei, talvez esteja ficando velho, mas... Não, eu experienciei isso a primeira vez, foi com um jogo de videogame. Há alguns anos atrás, para poder jogar com o meu irmão, eu comprei o jogo numa plataforma dessas que tudo é na nuvem. Né? Então, eu comprei, e aí depois eu mudei de computador, e aí você entrava lá e baixava o jogo de novo. Né? Eu acho que seria isso, né? Você poder acessar quantas vezes você quiser, mas de todo modo você fica preso a uma noção de que aquela plataforma que está lhe oferecendo vai existir permanentemente. É um outro tipo de relação. O DVD ele vai durar enquanto ele não se deteriorar. A gente poderia dizer o mesmo, né? O filme que você comprar no YouTube, ele vai durar enquanto o YouTube existir. Se o YouTube se deteriorar e por algum motivo deixar de existir, a tua compra vai por água abaixo. E eu tô vendo aqui que eu sou meio hipócrita. Eu sou meio hipócrita, Gustavo. A Heloísa tá voltando, legal. Não, eu tô falando assim, que eu sou meio hipócrita, porque eu lembrei que eu faço isso no Kindle, né? O Kindle é isso também. A gente compra o livro lá, beleza, você tem um aparelho, mas se a Amazon falir, você não tem mais o livro, né? Então eu tô falando aqui que eu acho meio estranho, mas eu faço isso, né? Gente, me desculpa, meu celular. Oi, Heloísa. Na hora. Não, tranquilo. Mil perdões, viu? Desculpa. Não, e acho que você estava falando de algo super importante, que é a gente
não esquecer que a pandemia não passou, então acho também deixar essa mensagem final. Vou abrir aí para considerações finais, mas antes para dizer uma coisa, quem está aqui nos assistindo, algumas pessoas colocaram perguntas e tal, eu vou deixar aqui na tela o endereço do cinemaclubto@gmail.com. E aí eu queria dizer que as 4 primeiras pessoas, parece aquelas propagandas de TechPix, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de cinema por streaming. Então, as 4 primeiras pessoas que enviaram um e-mail para cinemaclubto@gmail.com, só hoje, as 4 primeiras pessoas que enviaram um e-mail vão receber como resposta um ingresso virtual para assistir o filme O Pássaro Pintado, do Václav Mahul, da República Tcheca, que é um filme que está sendo lançado justamente por uma plataforma de streaming que nos cedeu aí esses ingressos. Então, só hoje, quem participar vai ganhar aí 4 ingressos para assistir pela plataforma Cinema Virtual o filme O Pássaro Pintado. Então, vocês que estão aí nos acompanhando pelos comentários, mandem a sua mensagem e se quiserem também podem pedir informações sobre a TechPix ou Facas Guinzo. Eu lembro até hoje, 0800 777 7000. Inclusive, eu quero... E aí deixar aberto para considerar. Oi, Luiz, tua voz está muito, muito baixa, Luiz. Ixi, peraí. Melhorou? Melhorou um pouco, tá baixinho ainda, mas melhorou. É porque eu tô pelo notebook, porque o celular descarregou. Inclusive, eu tenho que pedir desculpa para todo mundo aí que tá assistindo, porque descarregou bem na hora que eu tava falando. Gente, me perdoa. Tranquilo, é porque já deu a hora do fim estampa lá que você quer assistir. Sim. Já está programado. Mas então, abro aí para considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. Tá certo. Eu quero mandar um abraço para o Wendel, a Franci. O Wendel é estagiário lá na CBN, ele entrou agora em julho lá. E ele mandou uma das perguntas para a gente. Obrigada, Wendel, beijo. Obrigada, Franci, por todo mundo ter participado aqui. Gente, eu mandei o link para todo mundo assistir, assim, pelo menos os meus amigos mandei para todo mundo assistir, porque é a primeira vez que eu participo de uma live, e na primeira live que eu participo acontece uma coisa dessa, só tinha que acontecer comigo mesmo, né? O celular descarregar assim, bem na hora. Mas eu agradeço muito pela participação, inclusive depois eu quero conversar com você, Gustavo, sobre umas coisas assim que eu estou pensando em fazer. Eu falei da dublagem, porque eu tenho vontade de começar a trabalhar com dublagem, né? E aí eu queria ter essa conversa com você depois. Mas é isso, gente. Obrigada por tudo. Obrigada por ter me chamado. Obrigada, Elisângela. Foi muito bom participar dessa live. Espero que eu tenha esclarecido coisas legais para vocês. Eu não tenha falado muita besteira. Porque eu também sou muito prolixa. Você disse que é prolixo, Gustavo. Eu também sou demais. Eu começo a falar uma coisa e já penso em outra. Parece que minha cabeça vai lembrando das coisas e eu vou tendo que falar, sabe? Mas eu agradeço muito, gente. Obrigada. E foi maravilhoso também participar com você, Matheus. Eu acho que 2 professores e uma jornalista, o papo rende, né? Acho que são 3 prolixos aqui, no caso. Quero agradecer também a Elisângela pela oportunidade, né, pela iniciativa, né, de participar. Quero agradecer a você, Luiz, a você, Gustavo, também, pelo papo, foi super bacana. Agradecer para quem assistiu a gente até agora, né, pela troca que a gente teve, pelo diálogo. Enfim, vivemos num momento super delicado, eu acho super pertinente, né, a lembrança que a Heloísa fez da seriedade do quão delicado é o momento que a gente está passando. Eu tive a infelicidade de perder um ente querido, né, de perder um parente próximo por Covid, e não é fácil, e então nesse meio que as pessoas se conscientizem, né, aqueles que se deixaram de conscientizar, que voltem a se conscientizar, e aqueles que nunca se conscientizaram, que se conscientizem, né,
porque é um momento super delicado que a gente está passando, muito sério. As pessoas acham que pelo tempo de isolamento que já é longo, concordo que já é longo, mas não há o que fazer, né? Então, que todo mundo respeite, né, o momento, né? Mas o que a Heloísa falou, mas eu sou jovem, né? É jovem, mas você tem sintomas leves, mas você faz com que o vírus circule, né? E tem uma abrangência maior. Então, o problema é esse. Às vezes, você tem sintomas leves. Eu, se pegar, nunca peguei. Tive pessoas da minha família, né, que pegaram. Nunca peguei. Mas se pegar, provavelmente, terei sintomas leves. Mas não é isso que vai me fazer abrir champanhe e sair por aí comemorando e me aglomerando, achando que já está tudo certo, está tudo bem, né? Então, assim, que a gente crie consciência, né? E fica aí, então, as sugestões que a gente teve de plataformas, né, de meios que a gente tem, e espero encontrar vocês aí, você, Gustavo, a gente já teve a oportunidade de participar, né, de um evento presencial, né, no cinema, no Cinecultura, saudades, inclusive, de ir ao Cinecultura, espero encontrar você, Heloísa, e todo mundo que está aqui no Cinecultura, quando for possível, né, quando tiver tudo certo, naquele carnaval de 1920, talvez em 2021, se não, na segunda metade de 2021. Mas, enfim, é isso. Bom, gente, obrigado. Eu quero agradecer também. Foi muito divertida aqui a conversa. Como o Matheus e a Heloísa já colocaram também, todo mundo prolixo aqui, então eu ia puxar uma pergunta, puxava 30, mas a gente vai se entendendo nesse bate-papo. Eu acho que a ideia aqui é um bate-papo mesmo, sem pressão, sem neura. Já basta a pressão do algoritmo lá para escolher o filme do Netflix ou da Amazon. Então, fica aí, acho que para relembrar, né, a gente falou, tem, obviamente, essas plataformas maiores, a Netflix, a Amazon, o HBO, o TCM Play, o Disney Plus, que está aí, mas tem o VIX, né, VIX, que a Heloísa comentou, tem o Tamanduá TV, que, por exemplo, para quem gosta de documentários brasileiros, e tem muita coisa de documentário brasileiro. A MUBI, que o Matheus falou, que é bem interessante por causa desse conceito de ter curadores escolhendo as obras, né, com um catálogo limitado, mas muito bem organizado, né, com uma intencionalidade nessa organização do catálogo. Quais mais? O Petra, né, a plataforma Petra, do Cine Belas Artes. Tem o Looke, né, Looke, que é uma outra plataforma também, que esse ano o Festival Varilux de cinema francês aconteceu por ela, também foi bem interessante. É uma forma do festival se manter pelo streaming. E, enfim, como eu disse, são inúmeras as opções. E para registrar essa nova aí, que eu não conhecia, hein? Que disponibilizou os ingressos aí, eu entrei no site aqui e achei legal. Cinema virtual. Não conhecia, conheci agora. Virtual, que está lá os nossos ingressos para o filme O Pássaro Azul. E, enfim, acho que uma coisa também que é importante é a gente sair, entender que vai muito além dessa briga do Netflix e da Amazon e da Disney agora, né? Acho que a gente tem possibilidades bem interessantes. A MUBI, Tamanduá, o cinema virtual, a Petra Belas Artes. Então, vocês estão aí nos assistindo agora ou em qualquer momento do espaço-tempo, saibam que tem boas opções e, quem sabe, várias outras opções onde surgir aí futuramente. Então, obrigado, gente. Reforço a fala da Heloísa, a fala do Matheus. Fiquem em casa quando vocês puderem, se cuidem. Óbvio que nem todo mundo tem a possibilidade de ficar em casa, cada vez menos, inclusive, mas se você não pode ficar em casa, mas você pode se proteger, você pode se cuidar. Acho que a gente vive um momento muito difícil,
Enfim, é difícil até, acho que não é um assunto fácil, não é um momento fácil. É bom que a gente possa ter essas possibilidades aqui de conversas, mas não esquecermos das dificuldades que estamos enfrentando. Não quer dizer que a gente vai se paralisar por causa delas, mas também não quer dizer que a gente vai ignorá-las, né? A gente vai enfrentá-las com seriedade, se protegendo, com cuidado. Então, é isso. Inclusive, Gustavo, eu queria, antes de terminar a live, eu lembrei de uma coisa, que a gente estava fazendo recomendações, né? Aí eu lembrei de uma recomendação que eu vi no TikTok, inclusive é uma rede muito legal, gente. Comecem a usar porque é muito engraçado, só tem vídeo engraçado lá. E também vídeos que são bons para você aprender coisas novas, né? E aí eu sigo uma amiga minha, Juliana Saraiva, um dia ela recomendou um site chamado Porta Curtas. Tem vários curtas-metragens, inclusive brasileiros nesse Porta Curtas. E aí eu faço essa recomendação para o pessoal assistir também. Só tem curta-metragem, né, no site. Aí dá uma entrada lá que eu também olhei, é muito legal, tem muita coisa bacana e de graça também. Portacurtas.org, né? Procurem lá. Muito boa recomendação, bem lembrado. E então é isso, podemos nos despedir. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Legal, gente. Prazer. Fiquem bem. Tchau, até gente. mais. Também se cuidem. Até. Se cuidem, até.